Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa tarde a todos. Aqui quem nos fala é seu irmão em Cristo, irmão evangelista Misael. Estamos mais uma vez aqui no canal Atos 2 para trazer um vídeo, uma palavra de Deus para o teu, para o meu, para o nosso coração. Eu quero agradecer a todos que têm se inscrevido, que têm comentado, que têm deixado o seu like. A sua participação é muito importante, porque você comentando, ou curtindo, ou escrevendo, o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante para outras pessoas. E assim outras pessoas vão ser direcionadas pelo aplicativo do YouTube, vão ser direcionadas a assistir esse vídeo e possam conhecer, o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero nesta tarde estar de antemão deixando uma rápida palavra em Filipenses capítulo 1, versículo de número 21. Filipenses capítulo 1, versículo de número 21, a Bíblia está aqui, tá? A Bíblia Sagrada está aqui, amém? Diz assim a poderosa palavra do Senhor: Porquanto, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. O apóstolo Paulo, ele está aqui falando para os irmãos de Filipenses a alegria de estar fazendo a obra do Senhor. E não pense você que quando o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta, a vida dele não estava a mil maravilhas, não. Ele estava preso. Ele estava preso por quê? Por pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo tinha todos pontos, tinha todos argumentos para escrever de uma carta de lamentação, uma carta de murmuração, uma carta até mesmo de abandono. Mas eu quero dizer para você nesta tarde, para mim também, o apóstolo Paulo, ele venceu o seu dilema. Porque nesse versículo de número 21, ele resume a sua vida. Ele está falando que, porquanto para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo não estava querendo culpar ninguém. Paulo não estava reclamando, Paulo estava falando. E quanto ele viver para ele era Cristo. E quanto ele tiver com fôlego de vida, a vida dele vai ser para Cristo. O apóstolo Paulo não estava preocupado em ser manchete na época. O apóstolo Paulo não queria aparecer como um homem eloquente, não. A preocupação do apóstolo Paulo era que o mundo contemplasse Cristo em sua vida. Então a alegria do apóstolo Paulo era que que as almas conhecessem a Cristo através da palavra de Deus e através da sua vida. E quando ele fala morrer é lucro, ele estava desejando estar com Cristo. Ou seja, se eu morrer, se eles me matarem, se eles ceifarem a minha vida, porque ele estava preso, se eles tirarem a minha voz, eu vou ao encontro do Pai. Então, para mim não tem perca. Se eu continuar vivo, eu vou falar de Cristo. Se eu morrer, eu vou diante do meu Pai. Eu vou diante de Jesus. Esse é o ponto que um cristão tem que ter, meu irmão. O apóstolo Paulo, quando ele fala essa palavra, porquanto para mim viver é Cristo, o que ele estava querendo dizer? Eu marquei aqui, para Paulo, vivendo cada aspecto de sua vida, continuaria a reviver a Cristo. Ou seja, enquanto ele vivesse aqui na terra, toda a sua vida, todo o seu ar, todo o seu tempo seria para Cristo. E a sua vida ia ser muito alegre, ia ser abundante, porque ele não tinha tempo a perder. Observe que no versículo 22, ele fala assim, entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando? Se eu viver aqui na terra e eu viver para mim mesmo, eu fazer as minhas vontades, eu fazer as minhas paixões, eu fazer o meu interesse, eu não sei o que eu vou colher. Mas se eu for fazer a vontade de Cristo,
eu vou ter um grande galardão. Se eu anunciar a palavra de Cristo, aleluia, muitas almas vão ser salvas, muitas igrejas vão ser abertas. Esse é o foco de quem tem uma visão missionária. Não adianta você falar que você tem visão e não entrar em ação. E o apóstolo Paulo estava pronto, porque ele sabia a qualquer momento os seus acusadores, os seus inimigos iriam tirar sua vida, porque ele estava falando de Cristo. E quando ele fala morrer é lucro, ele está falando assim, da mesma forma, a sua morte também seria ganho. Ou seja, porque a introduzia na presença de Deus. Se fosse nos nossos dias de hoje, como o apóstolo Paulo iria agir? Às vezes nós se preocupamos com tantas coisas. Se o nosso nome não estiver no banner, não serve. Se eu não for chamado pelo título de obreiro que me cabe, eu não servo, para mim não serve. Se eu não me aparecer como um semideus, para mim não serve. Imagina o apóstolo Paulo vivendo nos nossos dias de hoje. Aleluia. Imagina falando nos dias de hoje, meus irmãos, como nós estamos vivendo. Hoje, qualquer coisa, muitos já deixam de servir a Deus. Muitos já abandonam a fé. Muitos já colocam a culpa em todo mundo. Não vou por causa de Bertano, Cicrano. João parou de falar comigo. João parou de dar para o Senhor para comigo. Maria parou de dar para o Senhor. Não me olha mais, não conversa mais. Já é o motivo de nós desanimar. E quando vem as lutas? A primeira coisa que nós falamos, Deus esqueceu de mim. Não, meu irmão. Entenda algo no teu coração. O propósito de Deus na minha vida e na tua vida é que o mundo venha conhecer a Ele. Você está apto para morrer por amor de Cristo? É uma palavra, é uma frase forte. Mas se nós formos viver isso literalmente, real, você está apto para morrer por amor de Cristo? Você está apto, aleluia, a receber um tapa na cara por pregar o Evangelho? Hoje, meus irmãos, se nós não tivermos uma oportunidade, aleluia, dentro da igreja, nós já ficamos tristes. Já falamos, tem um levante contra a minha vida. Não é assim que funciona. Então o apóstolo Paulo, ele venceu esses dilemas. O apóstolo Paulo poderia escolher, eu vou viver para mim. Eu vou largar a mão disso, mas não, o viver para ele era Cristo. Então, irmão, qual é o seu dilema? Qual é o seu ponto de vista em servir ao Senhor? O que te faz você servir a Deus? Hoje muitos estão servindo a Deus, mas não sabem por que está servindo. Essa que é a grande verdade. Aleluia. Mas nesta tarde eu quero compartilhar com você essa palavra. E eu quero te trazer um renovo, assim como Deus renovou na minha vida, lendo essa passagem. Aleluia. Que quando eu me coloco na disposição da graça, que quando eu me coloco na disposição do Espírito Santo de Deus, eu não estou perdendo, eu estou ganhando. E eu quero dizer para você, meu irmão, que quando você se coloque na posição de Deus, aleluia, no momento mais difícil, no momento da adversidade, Deus se revela para o teu povo. Deus se revelou para João quando estava naquela ilha de Patmos, esquecidos. E João teve uma grande visão. E depois daquela grande visão, ele escreveu também um livro de Apocalipse. Aleluia. No momentos de aflições, de angústia, Deus se revela para o teu povo. Aleluia. Sadraque, Mesaque, Abednego escolheu, aleluia, a rejeitar, a adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor. Preferiu a morte por amor ao amor de Deus. E hoje nós estamos vendendo a nossa fé por coisas banais. Estamos vendendo o nosso ministério por coisas banais. Estamos trocando Cristo para ser famoso. Estamos trocando Cristo, aleluia, pelos bens naturais desse tempo. Mas eu quero te falar algo para você, meu irmão.
Não troca o céu de glória pelas coisas passageiras desse mundo. Se você está passando pelo vale da sombra da morte, por amor ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, Deus vai te livrar do laço da morte. Ele vai te colocar os seus pés, aleluia, aleluia. Ele vai firmar os seus passos. Ele vai te levar em passos verdejantes, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu quero dizer para você, levante a tua cabeça, aleluia. Não olhe para as lutas, não olhe para a perseguição. Continue falando de Jesus. Continue louvando a Deus. Continue na presença de Deus. Porque assim como Deus foi com o apóstolo Paulo, Ele é comigo, Ele é contigo em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus.